Olá, meus amigos, tudo bom? Retomando aqui para o nosso estudo dos contratos na prática, né? Nesse nosso último encontro do tema de locações, né? Trabalhamos toda a parte inerente à prática no direito material, exploramos ali cláusulas contratuais acerca desse contrato e também nos aventuramos aqui nas ações que a Lei 8245 traz para nós a respeito desse contrato, que é um contrato muito difundido pela nossa sociedade, um daqueles que mais é entabulado também no nosso país, né? Então, hoje a gente encerra essa etapa, né, do nosso estudo com a ação renovatória, que é aquela que ainda nos falta trabalhar. Vocês observarem que logo depois dela a gente já entra nas disposições finais e transitórias, né? Então, estamos aí nessa última ação para trabalharmos, perfeito? E a gente sabe, né, que empreender, né, desenvolver uma atividade empresarial na nossa sociedade é algo extremamente difícil, né, algo extremamente complexo, onde aquele investidor, aquele empreendedor precisa ali ter o know-how daquela atividade, treinar funcionários, escolher também um bom lugar para que ele possa desenvolver a sua atividade, né? E dentro dessa ideia de escolher um bom lugar para desenvolver a atividade, porque é ali que ele vai formar a sua clientela, é ali que ele vai fixar sua marca, é ali que ele vai fazer a sua história, perfeito? Então, ele precisa ter um porto seguro, que vai ser o lugar para ele, então, aferir ali os benefícios dos seus investimentos, perfeito? E a partir do momento em que isso se consolida, né, por o fator tempo, você vai ter também aquilo que o direito empresarial trabalha muito, que é o fundo de comércio, né? Então, a ideia aqui da ação renovatória é preservar esse fundo de comércio que foi conquistado pelo locatário, empresário, investidor, enfim, ao longo da sua atividade corporativa. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Então, vem a Lei 8245 de 91 e trabalha com a ação renovatória, trazendo ali segurança jurídica e segurança econômica para esse locatário desenvolver de maneira um pouco mais serena a sua atividade empresarial. É claro que é um direito do locatário dele ingressar com a ação renovatória, buscar um novo período naquele mesmo ambiente, mas como a gente sabe, né, nem todos os direitos, eles não são, até os direitos da personalidade, né, eles não são absolutos, né? Eles podem sofrer algumas restrições e aqui no nosso estudo, principalmente restrições impostas pela lei, porque para que a pessoa possa fazer jus à ação renovatória e se manter naquele mesmo local desenvolvendo a sua atividade, é necessário que preencha os requisitos previstos em lei, né? Principalmente a partir do artigo 71, né, que nós vamos estudar já já. E por que isso? Porque também, do outro lado, tem um direito fundamental, que é o direito de propriedade do locador, de não querer ali manter aquela relação com aquele locatário por diversos fatores. Então, você vai ter nessa balança, de um lado, o fundo de comércio e, do outro, o direito de propriedade. E vai prevalecer o fundo de comércio se, porventura, for preenchido os requisitos previstos em lei. Então, essa é a ideia. É claro que, como tudo também no direito não pode ser manejado a qualquer tempo por aquele que pretende, né, buscar essa renovatória, o nosso legislador, como nós já passeamos nisso em outras oportunidades, traz ali um prazo decadencial para que esse direito seja exercido. Então, para que a gente consiga visualizar essa questão, vejam, a gente vai ter um marco aqui temporal, perfeito? Aqui está o fim do contrato. Então, você vai ter um prazo decadencial em que sentido? Você pode ingressar com essa ação um ano antes desse término
e o prazo fatal são 6 meses antes. Então, aqui teve o início do contrato, perfeito? Então, aqui você coloca 1 ano antes do término até um prazo de 6 meses. Então, é nesse estágio aqui que se pode ingressar com a ação renovatória. Deixou passar os 6 meses, já se aproximando para o final, não há mais como buscar essa renovação. Tranquilo? Então, esse é um prazo decadencial previsto em lei, lá no artigo 51, vamos voltar aqui, ó, artigo 51 da lei, que diz para nós, ó, parágrafo 5º, do direito de renovação decai aquele que não propuser ação no interregno de 1 ano, no máximo até 6 meses, no mínimo anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Então, esse é um prazo decadencial que precisa ser ali respeitado por esse locatário que se pretende manter naquele ambiente. Dito isso, então, vamos para os requisitos aqui do artigo 71 da lei, né? E como não poderia ser diferente, é necessário, né, para qualquer petição inicial, que ela preencha não os requisitos do artigo 282, porque a lei é de 91, então ela estava fazendo referência ao CPC de 73, né? Então, na verdade, né, atualizando isso, são os requisitos do artigo 319 do Código Civil, do Código de Processo Civil, me desculpem. Então, é necessário o preenchimento desses requisitos formais da petição inicial. Além disso, deve preencher ainda, né, naquele ping-pong que eu já falei para vocês, né, devem preencher ainda os requisitos lá do artigo 51, inciso 1, 2 e 3. Né? Então, quais seriam esses requisitos do artigo 51? Então, o primeiro deles é que você tenha um contrato, vamos botar aqui, né, só para a gente não deixar de mencionar ou de mostrar, né? Então, o contrato por prazo determinado e um contrato escrito. Né? Então, está aqui, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. O segundo requisito é que o contrato a renovar, que tem a mesma linhagem do pretérito, tenha sido trabalhado com pelo menos 5 anos. É claro que você pode somar tempos, né? Então, você fez um primeiro contrato, não estava ali muito certo que aquela atividade ia dar certo, enfim, você firmou um contrato de 2 anos, depois você firmou um de 3, somou 5, aí no final do terceiro você pode buscar essa renovação, né? Então, o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja ali de 5 anos, beleza? E também uma outra exigência da lei, até porque a ideia é manter o fundo de comércio, é que essa atividade que está sendo desempenhada, desenvolvida por esse empresário, que ela tenha pelo menos 3 anos no mesmo ramo, né? Então, essa questão do mesmo ramo, ela deve ser interpretada lato sensu. Em que sentido? No primeiro momento eu resolvi abrir um restaurante. Só que, o restaurante não enche e tal, está tendo um custo muito elevado para manter funcionário e tal. Então, eu converto agora aquilo numa lanchonete. Ou seja, eu estou no ramo da alimentação. Então, a ideia é essa, tá bom? Perfeito? Então, esses são os 3 requisitos do artigo 51 que precisam ser respeitados pelo locatário. E não apenas esses requisitos, né? Temos aqui outros previstos no artigo 71 e o próximo aqui no inciso 3º também é um requisito básico, né? O locatário ele tem que estar ao longo daquela primeira jornada contratual cumprindo com as cláusulas contratuais, perfeito? Então, respeitando prazos, adimplindo com o aluguel, com as taxas, com cota condominial, porque se o locatário não está cumprindo com o básico do contrato, que é, por exemplo, pagar aluguel, não tem por que o locador, por mais que tenha tido 5 anos desse contrato,
com essas cláusulas que nem sempre eram ali respeitadas. Então, a partir do momento em que isso não é cumprido de uma maneira serena por parte do locatário, nada impede de buscar a não aceitação, né? Vai ter que fazer a prova para o juiz dessas intempéries e o contrato não vai ser renovado, porque do outro lado está o direito de propriedade. Então, mas professor, está ali escrito, mas ele sempre quitou, tudo bem, atrasou os impostos, as taxas, os aluguéis, mas o inciso segundo diz, prova do exato cumprimento do contrato em seu curso. Então, isso pode ser aduzido pelo locador como uma motivação para essa não renovação. O inciso terceiro, né, prova da quitação dos impostos e taxas que incidirem sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia, perfeito? Uma quarta exigência aqui do artigo 71, também, né, dentro dessa linhagem da própria petição inicial, é que as novas diretrizes do contrato, elas precisam ser claras e precisas no corpo dessa petição inicial, né? Para que a ação possa até se desenvolver de uma maneira mais célere, porque já se entende o que se pretende, ok? Então, o novo aluguel, seja para mais ou para menos, os prazos agora de pagamento, não vai ser no dia 5, vai ser no dia 10, o índice de correção, a periodicidade de correção, então tudo isso tem que estar de maneira bem clara no contrato para que não haja dúvidas e o contrato possa se renovar o mais rápido possível, né? E é claro que quando se faz essa oferta também, quando se apresenta na petição inicial, o locatário, ele precisa estar conectado com as diretrizes do próprio mercado. Então não adianta eu querer fazer uma proposta, de repente diminuindo o aluguel, quando essa não é a realidade do mercado. Então você tem que trabalhar também à luz ali dos deveres anexos da boa-fé objetiva. A gente vai falar aqui, vamos repetir algumas vezes, que esse contrato é sinalagmático, ele é comutativo, ele é oneroso, né? Então, quando alguém loca um bem, quer esse fruto civil, né? E aquilo que ele possa efetivamente entregar dentro de uma locação. Então não adianta você fazer uma proposta achando que você vai convencer a outra parte, pode até convencer, mas não é o natural. Então você faz ali uma proposta em respeito a essa boa-fé objetiva. Então esses são os 4 incisos que dizem respeito exclusivamente ao locatário na hora de desenvolver a sua proposta. O inciso 5º, claro, envolve o locatário também. Todavia, já vai ter ali a figura do fiador nesse pleito, né? E no próximo bloco, então, a gente trabalha a figura do fiador. Até daqui a pouquinho.